Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute. Eu sou o Léo Abrantes, eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo. Como você está, Ramon Araújo? Felizão, principalmente depois do último final de semana. Que final de semana? Que final de semana grandioso. Hoje completando 40 edições do podcast Mais Fute. 40 edições. De maneira mais que especial, trazendo hoje uma cobertura completa. Que coincidência, né, Ramon? Exatamente. 40 edições logo numa edição bastante emblemática. Aí, aplausos, podcast Mais Fute. Aí sim, rapaz. 40 e também trazendo o título Exatamente. do campeão paraibano. O indiscutível Souza campeão Esporte Clube. paraibano, Souza Esporte Clube. Vimos de pertinho, né? Vimos de pertinho. Estávamos lá, vimos acontecer depois de 15 anos o Souza Esporte Clube voltar a ganhar o Campeonato Paraibano. Depois de ter passado 15 anos sem título e completado 15 anos do primeiro título. Exatamente também. Que façanha do Souza, e a gente viu de pertinho. E acho que é bom ressaltar, né, Ramon, que apesar do resultado do Botafogo, a vitória do Souza, acho que um dos principais elementos que a gente pode perceber foi a festa. Foi a mobilização, não foi? A cidade de Souza parou. Como eu disse na live, o sertão virou mar, Léo. Com certeza. O sertão virou mar. Eu soube informações aí de Marcelo Gomes que a cana foi grande. A cana foi grande, olha aí. Cachaça até umas horas, viu, meu amigo? E merecido, né? Não, demais. Tem cachaça que dá gosto pra beber, né? E eu digo mais, tem nego que até hoje, desde o final de semana pra cá, depois do título, ainda não sabe distinguir o que é água ou o que é cachaça, de tanta cana que tomou. Eu acho que... Exatamente, Marcelo Gomes. E é bom ressaltar também, né, que às vezes a pessoa confunde a água verdadeira e a água do mal. Os perigos da noite são sempre escondidos, né, Ramon? É verdade. E é bom ressaltar também, Ramon, que a cidade de João Pessoa, que recebeu a partida no estádio Almeidão, se mobilizou muito. A gente viu esquemas de segurança mais reforçados, a gente viu a CEMOB, né, atuando para aumentar as linhas de ônibus, a gente viu bastante engajamento de público, ingressos baratos até para uma final de campeonato. Almeidão lotado. Almeidão lotado, 13 mil pessoas. Isso é fundamental e eu acho que isso que me deixou mais alegre. E eu espero que isso aconteça mais vezes, independentemente do Botafogo não ter conquistado o título, da torcida estar magoada, estar triste. O importante é realmente fazer com que essa festa continue. E a gente até tinha conversado com a Michele Ramalho, presidente da federação, e ela disse que um dos caminhos para isso é justamente essa mobilização, seja de Ministério Público atuando com as torcidas organizadas, seja com a cidade abraçando o esporte, né? E isso é muito importante, não só pro torcedor paraibano, mas também pro próprio esporte se desenvolver, o próprio futebol se desenvolver aqui na Paraíba. Perfeito, Gabriel. É isso, né? É exatamente Acabou o programa. isso. Acabou o programa. Não, mas é disso que nós vamos falar um pouco hoje. Vamos trazer todos os detalhes do título do Souza, a festa. Tem fala com o Chardong. Jogadores também conversaram com a gente. Exato. A gente tava lá pra cobrir tudo. Não, a gente fez a festa. Você fez uma live aí de 30 minutos. A live de meia hora, viu? E uma live maravilhosa. Falamos com vários jogadores do Souza. Já tivemos aí, inclusive, algumas informações importantes, né? De basicamente, acho que todos os jogadores ali, os principais, né? Grandes destaques da equipe, o Aruá, o próprio Diego Ceará, todos estão querendo permanecer para disputar a Série D e iam se reunir essa semana com o Aldeão, na verdade, depois da festa, né? Para saber como o Souza se reapresenta hoje, nessa quarta-feira, que a gente está gravando o programa, quarta-feira, dia 17 de abril. Também o dia que o Souza vai conhecer o seu adversário. A gente está gravando antes do sorteio, então você aí que está acompanhando, você já vai saber. Quem vai ser o adversário do 13. E, obviamente, a cobertura feita pelo podcast Mais Fute e também o que vai acontecer futuramente, ó, você pode acompanhar aqui no Instagram do podcast Mais Fute. Bombando o Instagram do podcast Mais Fute. Bombando, eu quero saber quando é que eu vou ganhar um dinheirinho com isso. E vamos entregar nas mãos de Deus, né, Léo? Não. Nas mãos de Deus que pode vir pelo retorno, dinheiro, né? ó, eu juro pra você, pelo dinheiro eu entregar até nas mãos do diabo. Que é isso, rapaz? Não, aí você tá errado, rapaz. Exagerei. Que é isso, rapaz? Exagerei. Que é isso, meu jovem? Não pode ser assim. Mas também, Ramon Araújo, vamos falar do Belo.
o Belo precisa ser exaltado também. Uma campanha de vice-campeonato. Depois de uma certa turbulência da temporada, agora o Belo passa por uma reestruturação pensando em Série C, e a gente vai analisar todas as chegadas, a chegada de Evaristo Pisa e também como vem o Belo para essa competição de Série C, o que vai acontecer nessa Série C. Tudo e muito mais hoje no podcast Mais Fute. Detalhe, só para destacar aqui. Diga. Se o Botafogo não pôde levar o título, conseguiu pelo menos levar os jogadores do seu maior rival. Grandes jogadores de destaque, Will Viana e Edmundo chegando no Botafogo. Os dois, na minha opinião, tirando o Thiaguinho, eram os dois mais de destaque. Edmundo e o Will Viana eram jogadores assim fundamentais pro 13. Deu se não conseguiu o título do Campeonato Paraibano, pelo menos conseguiu essa honraria de trazer os melhores jogadores da equipe do grande rival. E tudo isso você pode conferir aqui, ó, na descrição do podcast Mais Fute, porque tem a minutagem certinha. Então, se você quiser conferir só a análise sobre o título do Souza, você pode clicar e ir diretamente para lá. Assim como você também pode clicar diretamente na parte do Botafogo, se você tiver interesse. E também no encerramento, se você quiser ser diferentão. Assistir o encerramento. Geralmente quem chega no encerramento sempre tá com um engajamento maior, né, no nosso podcast, sabe de todas as resenhas que estão acontecendo. Pessoas, manda um abraço aí pro seu amigo, nosso amigo Biel Soares, que sempre acompanha, sempre comenta em todos os vídeos, nossos podcasts lá no YouTube da Mais TV, ele comenta lá embaixo a palavra da semana. Exatamente. Né? A frase da semana. Se você quiser ouvir a palavra da semana, vai lá até o final. Quer dizer, escute até o final. Mas escuta até o final. Manda um abraço também pra galera da diretoria, senão eles ficam bravos. Tainan, Iago Oliveira, um abraço pra vocês. Exatamente. E rapaziada aí sempre presente aqui no podcast. Um abraço pra todos vocês. E se você quer acompanhar mais o podcast Mais Fute, você pode conferir em todos os seus agregadores de podcast. Deezer, Apple Music Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Meu filho, qualquer lugar a gente tá, é só procurar e encontrar. Os links estão aqui na descrição. E também você pode conferir pelo youtube.com/maistv. Exatamente, Léo. Se você é do YouTube. Exatamente. Por quê? Porque o nosso queridíssimo podcast Mais Fute é mais conteúdo. É mais qualidade. É mais futebol. Esse é o Mais Fute. Bora. Simbora. Vamos começar falando dele. Dele, o dinossauro do sertão. O Souza Esporte Clube nos traz tanta alegria. Seu futebol é raça, é arte e é magia. Quem canta essa música é o Diogo Defante? Eu não sei, mas eu sei que é maravilhoso. Mas você cantou que nem o Diogo Defante. O Diogo Defante. Assim. Leodino, campeão. Queremos uma camisa do dinossauro. É verdade. Já pedimos ao nosso querido presidente, Aldeone Branco, mas tá faltando aqui. A gente tem que chegar aqui, a gente quer estampar aqui hoje. Exatamente. Ajuda a gente, Aldeone. Se o senhor pede o Pix pra Edinaldo, né? O Pix, cadê a camisa, meu presidente? A camisa, meu presidente. Eu queria a branca, viu? A branca é linda. A branca é muito bonita. Tem uns detalhes assim, em alto relevo. E também a gente precisa comprar uns mascotes, né? Também. Comprar um dinossauro inflável. Seria maravilhoso, hein? Colocar aqui, tem que ter o galo. Aí, botar o xerifão, a raposa. Exato. Eu quero ver como vai fazer o trovão. E então? O trovão azul é... Esperar. O Relâmpago, pode comprar o Relâmpago, o Marquinhos, como é que pode ser. O Flash. Pode botar uma foto do Rodrigo, o Raio. O Raio, é verdade. Botar o Raio Valecano, o time da Espanha. É verdade. Fica aí a dica aí pro podcast Mais Fute, a gente dá dicas pra nós mesmos. Exatamente. E vamos começar falando primeiramente da partida. Ramon, eu quero a sua análise sobre o duelo entre Botafogo da Paraíba e Souza, tempo regulamentar. O que você achou? Então, Léo, acho que eu me lembro perfeitamente no podcast que você citava que o grande problema que o Botafogo poderia enfrentar para essa final seria a covardia. E eu acho que esse foi o grande problema. Eu acho que o Botafogo fez um primeiro tempo, e aí com toda a sinceridade, de certa forma covarde. Xoxo. Eu acho que precisava ter mais atitude. Alguns jogadores que eram necessários ter aparecido no primeiro momento da partida não apareceram. Por exemplo, foi o caso do Varley, inclusive muito criticado pela torcida, que eu escutei de pessoas falando mal da atuação do Varley Júnior nessa final. Assim, realmente foi grande demais. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que eu posso destacar aqui, que faltou realmente, foi essa atitude inicial. Acho que o Moacir Júnior talvez
demorou até mesmo para colocar certas peças em campo. E enfim, acho que de maneira geral, acho que... Ele alterou mais a escalação depois que tomou o gol, né? Exato. O time começou a passar a ter também mais atitudes também. O Bruno Leite não começou jogando, né? Não começou. E é um jogador que foi fundamental na semifinal. Passou por um momento assim um pouco mais difícil durante essa transição, mas já mostrou diversas vezes seu talento, mostrou mais uma vez fazendo o gol que deu empate ao Botafogo. Na minha visão, eu acho que a tônica da partida foi justamente essa disputa em quem se arriscaria mais. Exato. A questão do Souza é porque, assim, o Souza no jogo de ida tinha um pouco mais de controle da posse de bola. E no primeiro tempo também teve um controle, assim, de certa forma, ali trocando passes. O Botafogo teve a bola também, mas o Souza, até mesmo no Almeidão, mostrou capacidade de trocar passes, assim. Mas também não era uma equipe muito ofensiva, não era uma equipe que pressionava, não era uma equipe que tinha linha alta. Mas, como o Souza jogava fora de casa, havia esse detalhe, né? De que o Souza poderia jogar mais fechado. Mas quando o Souza precisou jogar no contra-ataque, aí explorou foi muito mortal. bem. Inclusive, no primeiro tempo, detalhe, as jogadas mais perigosas, os lances assim que tiveram mais próximo de um gol no primeiro tempo, foram do lado do Souza. Sim, teve um lance no primeiro tempo, né? Que a bola cruzou a área. Foi, assim, exatamente. E aí eu não lembro quem chegou. Chegou batendo, a bola acabou isolando. Mas os lances, assim, de maior perigo no primeiro tempo foram do Souza. O Souza sabendo explorar muito bem o contra-ataque. Principalmente os corredores laterais que ficaram bastante expostos do Botafogo. Que tentava, de certa forma, fazer alguma coisa, mas não conseguia ser efetivo nesse sentido. E aí deixava bastante espaço. Eu acho que a reação do Botafogo na partida só começa realmente a partir do gol do Souza. E o Souza, a princípio, desde o início do jogo, tinha o controle da partida a todo momento. A impressão que dava era essa. O Souza fazia o jogo dele. E estabelecia o ritmo de jogo que queria impor. E aí, quando consegue o gol, realmente consegue dar uma amenizada na partida. Até mesmo porque o Botafogo vai mais à frente. E aí vai tentar explorar mais os contra-ataques. E acaba que ali numa jogada, realmente um lance... Não é porque o Botafogo não estava tentando, ou foi um acaso, mas realmente o lance ali é um lance que o jogador do Botafogo tenta o cruzamento, a bola desvia no jogador do Souza, sobra pro Bruno Leite, o Bruno Leite bate e faz o gol. E ali é um gol que, eu não vou dizer que foi um gol achado pelo Botafogo, porque o Botafogo estava tentando, mas acabou sendo um erro ali, um acaso que aconteceu dentro da partida. E aí a partida vai para os pênaltis, e aí é o que me parece, Léo, não sei se foi essa impressão que você teve, mas... A gente vai analisar e a gente consegue ter acesso a outras questões pós o jogo. Antes de falar um pouquinho dos pênaltis, vamos ouvir o que o professor Paulo César Chaidong do Souza, a gente conversou com ele já na festa do título, lá tava todo um bêbado. Mentira, não tava não. Não, tava muito consciente. E o Paulo César Chaidong falou um pouquinho com a gente sobre a partida, o que ele vislumbrou dessa partida. Vamos ouvir. E hoje foi um baita de um jogo cheio de alternativa de ambas as equipes. Nós fizemos uma partida muito inteligente, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Acabamos tomando um gol, podia ter sido um tempo normal. Tomamos um gol numa saída de bola infeliz, né? Mérito também do Botafogo, que aproveitou essa oportunidade. E nos pênaltis a gente vem treinando desde o jogo do Petrolina, né? A gente vem treinando, não tem como, treinando. E depois teve o 13 na semifinal também, dois grandes jogos também. E aqui as duas torcidas fizeram festa, novamente uma baita de uma festa, como tem que ser, as torcidas, né? Fazendo festa, nada de coisa errada, de briga, de como é que fala, de violência, né? E nós dentro do campo procuramos fazer de tudo para sairmos vencedores, né? Hoje sim, descansados, eu acho que o Botafogo também descansado, foi um baita de um jogo, cheio de alternativa, um jogo digno de final, onde nossa equipe se comportou bem, poderíamos ter ganho no tempo normal, igual eu já disse, e fomos para os pênaltis, como a gente vem treinando muito, não tem batedor, tem um batedor, 5 jogadores que saíram poderiam bater, os 5 que entraram poderiam bater, os que não entraram, todos estão muito treinados nessa parte, e acabamos com 4 pênaltis resolvendo a situação. Esse foi um ponto que eu achei fenomenal. Quando ele fala que não tinha um cobrador oficial, que todos estavam aptos a bater. O nível de condição que chega os jogadores do Souza para essa decisão, treinados e preparados para esse tipo de situação. Coisa que eu acho que do lado do Botafogo, talvez até a qualidade tivesse, mas talvez o psicológico da eliminação no meio de semana tivesse ainda batido. E foi um exemplo claro que nós vimos numa foto do grande Maurílio
Maurílio Júnior, né, que captou o semblante do Pipico antes das cobranças de pênalti, né? O Pipico abatido, com aquele rosto abatido, e acabou que a gente viu o que aconteceu. O Pipico bateu a última cobrança do Botafogo, a bola pra fora, e acabou selando esse título do Souza. Lembrando que os jogadores do Botafogo, né, foram 3 cobranças convertidas, todos bateram também muito bem. Foi o Pipico que errou a cobrança e aí deu o título ao Souza. O Wendel Lomar acabou perdendo também o primeiro pênalti, né? Que o Bruno Fuso acabou defendendo. É verdade. O Wendel Lomar perdeu. Detalhe, tá? O Wendel Lomar, desde o início do ano, não tinha perdido pênalti. Mas foi 4-3, não foi? Foi 4-3. Foi 4-3. Desde o início do ano, o Wendel Lomar não tinha perdido um pênalti, tá? E um dos melhores jogadores do Botafogo, viu? Exato. Nesse campeonato. Inclusive, acho que se a gente for montar uma seleção do campeonato, né, Léo? Acho que o Wendel Lomar tem que estar nessa seleção. Sim, eu também concordo. Principalmente pelo campeonato. Eu colocaria ao lado do Eduardo Campinense. É uma opção, né? É uma opção. Tem outros jogadores também, o próprio Luiz Fernando do 13. Também, outro bom zagueiro. É um bom jogador. Mas assim, a questão dos pênaltis é muito interessante porque o Souza, ou até mesmo o Chardon que falou, que estava treinando desde quando ia enfrentar o Petrolina. E isso é muito importante, porque pênalti, todo mundo sabe, não é loteria. Pênalti dá para ser estudado, dá para ser trabalhado, dá para ser aperfeiçoado. E foi isso que aconteceu com o Souza. Isso é mais um indicativo e mais um reforço para demonstrar a capacidade do Souza em jogar mata-mata. A gente já tinha destacado isso, que o Souza tá virando time safado em mata-mata. Já veio de uma Série D... O chamado time copeiro, né? Exatamente. Já conseguiu eliminar o Botafogo no Paraibano do ano passado. Na Série D chegou nas quartas de final, caindo pro time que foi vice-campeão. Depois, nesse ano, passou da semifinal num duelo contra o melhor time da competição. Enfrentou Cruzeiro, enfrentou Petrolina, todos jogos amarrados, jogos inteligentes. E mais uma vez o Souza saiu por cima. O Souza só perdeu um mata-mata, que foi pro ABC. Mas o Souza mostrou muito a sua força nesse momento. Eu até queria aproveitar, falar dos pênaltis, que um dos principais nomes foi o Bruno Fuso, que defendeu a cobrança do Wendel Lomar e também, né, não defendeu a cobrança do Pipico, mas esteve no momento. Foi ele que abraçou a glória primeiro, né? Sempre quando alguém perde, é o goleiro que comemora primeiro. Então, vamos ouvir o que o Bruno Fuso falou, onde ele citou que não é herói. Vamos ouvir. Eu não, como já comentaram, eu não me sinto herói. Eu sempre falei da condição de união, de unidade desse grupo, e assim se fez, né? Todos se comprometeram, todos fizeram as cobranças e a gente sabe como é a pressão, a gente viu como que foi a pressão aqui dentro do estádio, com todo o estádio aqui praticamente com a torcida deles vaiando, mandando energias negativas, mas a gente conscientemente e de uma forma madura, como a gente tem sido nessa temporada, conseguimos converter e graças a Deus eu fui abençoado com uma defesa. Você acha que o Souza agora se tornou essa equipe forte em mata-mata, já conseguiu dois avanços na Copa do Brasil, conseguiu agora semifinal, final? O Souza tem muito teto ainda para crescer, principalmente pensando em Série D? Dentro do campo estadual, nós já somos uma potência, né? Eu não digo isso com soberba, eu não digo isso com prepotência, mas esses anos aí mostram, e os números mostram que Só pra falar que é o melhor goleiro do campeonato, tá? Esqueça tudo. Ei, ele é careca, tá? Mas aí é bom pra caralho. Os números mostram, os números provam que a equipe é uma equipe já sólida dentro do estadual e a gente está tentando mostrar isso no cenário nacional, né? A Série D vem aí e essa equipe tem amadurecido, tem crescido e a gente espera mostrar essa força também lá. Ele é careca, viu? Ele é careca, mas é bom pra caralho! Exatamente. Michel Lima fez a festa, viu? Fez a festa, viu? Camisa 10 do Souza. Tava felizão da vida. Tava muito feliz. E não à toa, né? Campeão paraibano não é qualquer coisa. Não. E vendo esse título do Souza, Ramon Araújo, bate uma nostalgia. A gente pensa novamente toda a jornada que o Souza passou nessa temporada. Principalmente no começo muito complicado. O Souza começou o campeonato perdendo para o Nacional de Patos, lá
no Patos, no José Cavalcante. Depois venceu o Serra Branca num jogo que foi bastante tumultuado. Ali a narrativa parecia uma luta de UFC, sabe? Quando tem os lutadores ficam trocando palavras, parecia WWE. É verdade. Os caras ficavam brigando antes de fazer a luta. E é bom ressaltar que depois disso o Souza perdeu para o CSP jogando aqui em João Pessoa. E aí foi a queda do técnico Renatinho Potiguar, que, né, foi campeão com o Manaus do Campeonato Amazonas. Olha só. E vai disputar a Série D. A Série D a gente vai entrar mais em detalhes na semana que vem. Que nós temos time de Série B no Campeonato amazonense, né? Exatamente. Nós temos o Amazonas lá. Exatamente. E venceu o Amazonas. O Manaus foi campeão em cima do Amazonas. Exato. Com o Renatinho Potiguar. Pra você ver. Uma equipe pra se abrir o olho pra esse Brasileirão Série C, né, Léo? O quê? O Manaus? O Manaus, né? Manaus é Série D. Série D, perdão. Ele foi rebaixado no passado. Exato. E aí a gente vai falar de Série D na semana que vem. A gente vai fazer uma análise completa, o caminho, as trajetórias que os times paraibanos vão enfrentar, né? 13 Souza. E também, depois que saiu o Renatinho Potiguar, chegou o Paulo César Chardong. E é interessante que nada mudou, né? Assim, em questão de desempenho, de qualidade. Mas teve uma mudança, né? Tática, assim, da equipe. Paulo César deu o seu dedo. Deu sua característica. Contribuição, de jogo, né? Deu pra sentir o dedo do Paulo Chardong, né? No time do... Nossa, deu bastante, viu? Né, Léo? É. O dedo, rapaz. Mas aquela história que eu sempre falo, né? Às vezes, o que uma equipe precisa, Léo, às vezes não é nem justamente de uma contratação, de um reforço, né, de um grande jogador. Uma mudança de ânimos, né? Às vezes você precisa de uma mudança de mentalidade, de alguém que agregue justamente isso aos jogadores, né? Consiga mudar essa perspectiva e esse ímpeto para jogar. Inclusive, o próprio Aldeone falou isso, enquanto ele tá uns mais de 7 minutos de entrevista que ele deu pra gente. Ele comentou justamente sobre essa questão relacionada à troca de cargo, né? Ele disse que sentiu que a equipe estava perdendo a motivação. Exato. E aí achou que era necessário. E um trabalho do Renatinho Potiguar de 1 ano e 3 meses, um trabalho longo e muito bem feito, muito bem feito. É bom ressaltar isso. Eu acho que ele pavimentou esse caminho do Chardong, né? Não, exato. É diferente quando você pega uma equipe que está bem estruturada já de anos, né, de um trabalho longo, né, 1 ano e 3 meses. E você, quando pega essa estrutura e já está ali, de certa forma, um caminho bem trilhado, bem preparado, facilita para você conseguir construir e dar seguimento a esse trabalho. Sim. Naturalmente, vamos citar como uma obra, né? Você tem um engenheiro que está ali por trás daquela obra, dando os comandos, e você tem todas aquelas peças que estão trabalhando na obra, e acaba porque no meio da obra tem essa troca de engenheiro. Mas se os dois engenheiros, o engenheiro já fazia um bom trabalho, o que chegar vai conseguir finalizar essa obra de maneira perfeita. E foi isso que aconteceu com o Souza, com o Paulo Chardong, que conseguiu chegar e realmente mudar a face desse time. Mudar o ímpeto, né? A questão da animação, da qualidade desse time. E não tenho dúvidas que aquela classificação contra o Cruzeiro foi o ponto inicial. Foi essa grande alavancada, né? O jogo de estreia dele. E aí você vê. Começar no talo. Exato. E aí, cara, o time só fez crescer. Desde esse dia em diante, o time do Souza só fez crescer até chegar na final do campeonato. Passou por alguns percalços no campeonato, não venceu todos os jogos. Por exemplo, empatou com o Pombal na última rodada. Perdeu pro 13. Também foi a ressaca, né? Ressaca depois da vitória. Empatou com o Botafogo. E chegou, né? A gente tava colocando aqui, inclusive no duelo contra o 13, um desequilíbrio. Naturalmente, um desequilíbrio pelo 13 está muito superior naquela fase, 7 vitórias seguidas, e o Souza ainda tentando se encontrar um pouco, porque teve alguns jogos que não foi tão bem, meteu 4-0, mas foi no São Paulo Cristal, a equipe mais fraca do campeonato. Então, tinha alguns elementos que faziam essa equipe ter dúvidas, mas também a gente nunca tirou o mérito que o Souza poderia alcançar, e ele alcançou de fato. Até pela casca que a gente citou, né, Léo? Exatamente. A casca construída ao longo desses anos fez do Souza um time copeiro, um time difícil de se derrotar. E esse estilo copeiro foi ainda mais ressaltado
pelo próprio estilo de jogo do Chardong. A gente viu um Souza muito mais defensivo com o Chardong, uma equipe que se aproveitava de contra-ataques, de jogadas em transição, algo que a gente não via tanto com o Renatinho Potiguar. Isso não é uma crítica, é apenas uma mudança de estilo de jogo, que prioriza as mesmas características de pressão, de recomposição, de pressionar o portador da bola, de recompor, de tentar recuperar essa bola depois que perde. A gente viu isso com o Chardong e a gente via isso com o Renatinho Potiguar. Mas a questão do Renatinho Potiguar é que era uma equipe um pouco mais ofensiva. Gostava de ter a posse de bola, gostava de trocar muitos passes. E foi essa a mudança principal. E esse estilo do Chardong, eu acredito que casa muito mais com esse estilo de jogo mata-mata. Sim. Que o Souza precisava. E aí, e que o Souza ainda vai precisar esse ano em busca desse acesso à Série C. Que, cara, assim, imagina só a situação. Se nós tínhamos um Souza extremamente forte na Série D no ano passado, mesmo perdendo o Campeonato Paraibano, e a gente falava isso, independentemente disso, o Souza chega muito, muito grande para essa competição. Quem dirá agora, depois de conquistar tudo que conquistou, com o aumento de investimento na equipe, através das conquistas que teve, principalmente, detalhe que foi... que a gente conseguiu trazer... Em primeira mão com o diretor do Souza, o Jefferson Manuel. Vamos escutar ele? Bora. Conseguimos conquistar o calendário do ano de 2025, né? Viemos com um começo de campeonato, né, muito ruim, ficando já na 9ª colocação. Por nós, a diretoria já estava quase que desacreditado, né? A gente estava lutando para conseguir pelo menos o calendário, né? Aí teve agora a chegada do professor Paulo, o time se entrosou, teve a chegada de algumas peças, né? O presidente Aldeão também, junto com toda a diretoria, empenhado, né? Conseguimos conquistar o nosso calendário, né? E o que estamos aqui na final de busca do treino, né? Que já faz 15 anos, né? Que 15 anos 2009 fez 15 anos do primeiro título, né? E agora faz 15 anos do segundo. E se Deus quiser, agora vamos correr atrás para conquistar esse campeonato, né? Gerson, falando um pouco também sobre o planejamento para a Série D, né? A equipe já pensando também na competição e busca, claro, também do tão sonhado acesso para a Série C. Ano passado bateu na trave, ficou muito perto. Esse ano, como é que chega o Souza para essa Série D? Já dá para falar aí que a equipe já está com essa semana aí com alguns reforços para anunciar. Como é que está esse planejamento para o elenco para a disputa da Série D? Com certeza. Com a chegada dessas cotas, né, da Copa do Brasil, o presidente já falou que vai reforçar muito o time. Vai quase que dobrar a folha, né, também, que hoje gira em torno de R$240 mil. Ele quer chegar forte para a gente conseguir esse acesso na Série C. O homem, Exatamente. ele disse que o grande Aldeone Abrantes... Vai tirar o escorpião do bolso. Vai tirar o escorpião. Até porque, né, Léo? O tanto de dinheiro que já ganhou na Copa do Brasil, agora ganhando também o Campeonato Paraibano, o escorpião a visibilidade, também... né? Exato. Mais patrocínio. Inclusive, a Aldeone pode cobrar mais dos seus patrocinadores. Exato. Pela visibilidade que o Souza tá dando. Né? Então, isso acaba tudo influindo na receita. Acho que o balanço do Souza em 2024 vai ser maravilhoso. Viu? Rapaz, e pensando também em Copa do Brasil, dependendo do adversário. Do adversário, porque o Marizão vai lotar. Existe a possibilidade do Souza, inclusive, pegar adversários que dá sim pra pensar sim passar para a próxima fase, viu? Ah, não. Esse aqui não. Se pensar. Esse aqui não, mas tem adversário. Inclusive, tem 3 adversários, eu até tuitei hoje, falando que tem 3 adversários que o Souza pode realmente ficar feliz. O primeiro é Ceará, time que tá na Série B, foi campeão cearense, mas em comparação com as outras equipes de Série A, é uma equipe, a equipe mais fraca, assim como o Atlético Goianiense e Cuiabá. São 2 equipes que brigam para ser rebaixadas. Inclusive, detalhe, o próprio Cuiabá não vem muito bem esse ano. Exatamente. Apesar de conseguir conquistar o campeonato mato-grossense, mas o Cuiabá vem aos trancos e barrancos aí. Exato. E seria um bom momento, acho que, para enfrentar o Cuiabá. Porque pode ser que a equipe melhore daqui pro final do ano, mas... Exatamente. E depois desse título, Ramon, eu não sei se você pensou nisso, também muito impulsionado por uma postagem aqui do podcast Mais Fute, que tá bombando aí, que fala sobre a posição do Souza em relação às outras equipes da Paraíba. Você enxerga agora que o Souza
ocupa um espaço diferente, tá até no título. A gente colocou, o Souza atinge outro patamar. Você acha que esse patamar que o Souza atingiu é verídico? Não. Você acha que a equipe agora tá em tem um outro status? Não só no momento atual do futebol paraibano, mas a gente já pode colocar, inclusive, dentro do contexto histórico geral. Eu acho que a gente, quando olha para o quadro de títulos do futebol paraibano, muitas equipes que eram consagradas, né, que tinham inclusive bastante título, como é o exemplo do Clube Cabo Branco, tem 10 títulos paraibanos, se eu não me engano, deixaram de disputar o campeonato paraibano assim, de maneira geral. Então a gente se utiliza daqueles que realmente estão dentro desse âmbito hoje em dia do futebol paraibano. E dentro desse âmbito não existe mais 3 forças só. Existe essa quarta força hoje no futebol paraibano, que é o Souza, e que é uma quarta força conquistada pelos últimos anos. Não tem para onde você correr, né? Esse título foi a consolidação disso. Quando a gente olha os contextos, que até mesmo o próprio Aldeone Abrantes fala sobre a questão dos últimos 10 anos, né, das vitórias contra o 13, que realmente a gente, quando vai olhar os últimos 10 anos, o 13 tem mais vitórias que o Souza tem mais vitórias que o 13. A gente vê que, pelo menos nas últimas partidas entre Souza e Campinense, o Souza vem de uma sequência de 3 vitórias. A gente vê, nas últimas vezes que o Souza enfrentou o Botafogo, numa fase eliminatória do Campeonato Paraibano, o Souza foi totalmente superior à equipe do Botafogo. Eliminou nas 2 últimas vezes. Exatamente. Então, quando você olha dentro desse contexto, você não tem para onde correr. Uhum. Se ele enfrenta os 3 grandes do Paraibano, a trinca do futebol paraibano, e ele toda vez quando enfrenta, ou os números que o Souza consegue alcançar, como é que a gente vai tirar essa equipe desse contexto? Não tem mais para onde correr. O Souza conquistou esse lugar dele e nós temos a hora de falar do quarteto fantástico do futebol paraibano. Não tem para onde correr. O quarteto existe e está aí, e o Dindo chegou para ficar. Aldeone concorda com isso, então vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. A gente conversou com ele logo depois da partida e ele realmente ressaltou essa questão assim dos últimos 10 anos do crescimento do Souza. Bora ouvir. Então, meu velho, o que as pessoas têm que encarar e botar agora, o Souza, só pegar os números. Você pega assim, você que é um jovem é bom porque pesquisa, né? Você pegue os últimos 10 anos, quem venceu mais foi Souza e 13, faça o confronto. Bota assim, Souza e 13, os últimos 10 anos. Quem tem mais vitória? Souza, indo e voltando. Vai olhar, aí eu tô falando de tradição, de história, de tempo de fundação. Meu time tem 33 anos, os caras são centenários, cara. Tô falando nisso, eu tô falando futebolisticamente falando. Números, talvez o Campinense tenha um pouco melhor do que a gente e o Botafogo, mas o 13 não tem. Número no confronto direto, não tem, velho. Ele passar 17 anos de ganhar em Souza. O time de Patos, o Nacional já faz quase 20, o Atlético faz 23, que não ganha no Marizão. O Botafogo entrou que não ganha lá, 5 anos. Então, cara, isso prova a regularidade do time, que muitos não querem. Chegam num confronto desse e dizem que o time não tem tradição. Não tem tradição, não tem camisa, não tem nada. Isso passa até para os atletas que vão jogar contra a gente. O time deles é isso mesmo, não vale nada. Então vamos relaxar daqui e a gente passando, né? É passando demais, viu? É aquela história, né? Você vai na frente e eu vou atrás empurrando. Peraí, Ramon. O Souza tá desse jeito, rapaz. Não, mas eu concordo com você na parte envolvendo sobre o Souza ocupar esse espaço. Eu acho que a gente pode discutir agora o Souza não somente como uma força da Paraíba. Isso já está consolidado pelos últimos 3 anos. Chegando em final em 2021, tendo uma temporada um pouco mais complicada no Paraibano em 2022, mas chegando em Série D. Em 2023, novamente, em Série D. 2023 também vice-campeão, chegando em final de novo em 24, disputando Série D em 24, vai disputar, e Série D confirmado em 2025, Copa do Nordeste confirmado, Copa do Brasil confirmado, avançando em Copa do Brasil. Eu acho que só pegando por 21, 22 e 23, a gente já pode colocar o Souza como uma das forças do estado da Paraíba. Eu acho que esse título, a gente tem que valorizar o título, a conquista. As pessoas esquecem que, obviamente,
o título, muitas vezes, pode ser sucedido de algumas decepções, mas o título é a consolidação desse projeto, a consolidação de um trabalho bem feito. E foi o que aconteceu agora com esse título. Eu acho que esse título posiciona o Souza para brigar de frente com as equipes grandes, assim, as maiores consideradas da Paraíba, 13, Campinense, Botafogo. Esse título do Souza faz com que o Souza bata de frente com essas equipes. E não em questão de tradição, em questão de relevância, de importância para o Estado, pensando na atualidade. E aí também posiciona o Souza ao cenário nacional, de gerar interesse, de gerar mais repercussão, mais notoriedade, já que o Souza veio de uma campanha boa de Série D, está fazendo uma campanha boa de Copa do Brasil e vai para mais uma Série D. Então eu acho que esse título consolida um projeto e não é um fato isolado. A gente viu frequentemente o Souza chegando longe e agora a gente viu a consolidação. Existem títulos que podem ser a glória de uma equipe, mas também pode ser o caminho da perdição. Né? Quantas equipes venceram o título, não conseguiram se manter. O caso do Souza é diferente. Ele construiu essa realidade e chegou onde chegou. E com o direito de conquistar muito mais futuramente. Exatamente, com muitos méritos, Léo. Exatamente. Vamos mudar de assunto, Ramon Araújo? Simbora. Vamos falar do Belo, vamos falar do Botafogo da Paraíba, essa equipe que entristeceu seus torcedores, né? Rapaz, o Almedão tava lotado, Léo. Muita gente pra acompanhar de pertinho, todo mundo esperando esse título. Nosso amigo Biel Soares chorou, viu? Infelizmente. Chorou no banho. E assim, muitos torcedores, na verdade, né? Porque havia essa expectativa muito grande. O contexto era muito bom pro Botafogo, disputando em casa, com o seu torcedor, estádio lotado, com todas as chances ali. Uma vitória por 1-0 resolvia pro Botafogo. E aí, meus amigos, aconteceu o que aconteceu e isso acabou culminando na demissão do treinador Moacir Júnior, que chegou justamente para substituir o Christian de Souza, no momento onde a equipe ia muito bem, né? Ainda não conhecia a derrota. Perdão, conhecia, né? Perdeu pro Altos, né? Perdão. Não, você tá doido? Foi, tinha perdido pro Altos. Altos quem perdeu foi foi o Christian. Então, o Christian tinha perdido pro Altos. Ah, sim. Entendi. É porque eu pensei pensando que o Christian tinha saído invicto, mas não. Só tinha perdido um jogo, né? E aí acabou que, enfim, a equipe acabou sendo... Teve essa mudança com o Moacir Júnior, que era, de certa forma, o desejo da diretoria pro início do ano, pelo que nós soubemos. E aí ele chega, enfrentou logo de cara uma sequência de jogos realmente muito grande. E nessa sequência de jogos nós vimos que a equipe produziu muito pouco. Perdeu muitas partidas, jogos importantes, como por exemplo, 2-0 pro 13, teve a goleada pro Atlético de Cajazeiras na última rodada do Campeonato Paraibano. Derrotas que foram pesadas. E aí, meus amigos, a equipe começou a ganhar alguns jogos, não jogava tão bem assim, mas conseguia vencer jogos. E aí 2 eliminações seguidas, no caso, né? Uma na Copa do Nordeste e uma a perda do semana só. Paraibano numa semana só. Pesaram. E assim, se repete um cenário do Botafogo que a gente vê ano após ano. Que é troca de treinador já no Campeonato Paraibano. Não, no ano passado foi imoral. No ano passado teve 4 treinadores no campeonato. Foi o Moisés Egert, eu não vou lembrar de cabeça todos, mas depois que o Moisés Egert, que começou a temporada, veio um outro, que eu não, acho que eu não tô lembrando, vou até puxar aqui e procurar, mas foram 4 treinadores, sendo um deles um treinador que era... Teve o Francisco Diá também. Exatamente, pronto, foi o Francisco Diá e teve um interino. Vou até conferir aqui, ó, porque realmente foi uma coisa que chamou a atenção, porque o Botafogo começou a temporada apostando num projeto do Moisés Egert, e aí foi tudo por água abaixo logo em 5 jogos. Pronto, aqui, ó. Foram no Campeonato Paraibano, não, foi na temporada, perdão. Foi Moisés Egert, Francisco Diá,
Thiago Batizogo, que era o auxiliar técnico, Sim. que ele conquistou essa vaga depois de ter... Ele, se eu não me engano, treinou a equipe na semifinal, né? Com o Souza e na final também. Ele conquistou, na verdade, a classificação contra o Nacional, não foi? Se eu não me engano, foi. Aí enfrenta o Souza. Exatamente. Aí depois perde 5-1. veio o Felipe Surian para a Série C. E esse ano foi Christian de Souza, Moacir Júnior e agora Evaristo Pisa. Anunciado já, né? Exatamente. E apresentado. E acho que assim, o ponto do Moacir Júnior, eu concordo com a demissão dele por 2 motivos. O primeiro, impacto psicológico. Não, eu vou dar 3 motivos. Primeiro, o impacto psicológico. 2 eliminações para um treinador carregar é muita coisa, com um trabalho de tão pouco tempo. O segundo motivo, eu apontaria a mudança do elenco. Vai sair muitos jogadores, já estão saindo. Bruno Cardoso está indo para o CSA. O Rodrigo foi para o Ituano. As equipes estão se alterando. Alguns jogadores vão sair, outros chegaram. Lucas Gonçalves, do Serra Branca. Will Viana e Edmundo, do 13. Lucas Balardim, do Noroeste. Joãozinho que tava no Luverdense. 10 gols em 15 jogos, Exatamente. Então, se eu não me engano. o elenco mudando faz com que necessite, talvez, de uma outra visão. Mas o principal motivo, na minha opinião, é a dificuldade do Moacir em dar seguimento ao trabalho do Christian de Souza. O trabalho do Christian de Souza foi muito bem feito, a gente sempre elogiou. Pra gente foi um absurdo ele ter saído, pelo fato dele estar muito bem no comando técnico. A equipe era líder do Paraibano, vinha muito bem na Copa do Nordeste e pôs tudo a perder. Então, com a chegada do Moacir Júnior, foram quebradas as dinâmicas ofensivas que tinha na equipe. O Botafogo deixou de ser uma equipe ofensivamente bem construída para ser uma equipe com muitas dificuldades. De criar. Exatamente. Então, eu acho que esse é o principal motivo que fez o Moacir Júnior sair e vir o Evaristo Pisa, que assim, alega ser um treinador ofensivo. Exatamente. E assim, ele vai precisar... Ele vai ter, inclusive, agora, basicamente 2 semanas, né? Para o início da Série C. Não. É. Série C começa esse fim de semana. Esse fim de semana? Domingo já tem jogo contra o Floresta lá em Fortaleza, dia 21. Porra, pensei que só começava na outra semana. Exatamente, que esse é o ponto, de estar acelerando o processo. De estar chegando, porque a Série C, ó, batendo na porta. E aí, então, meu filho, vai ter tempo aí agora, pelo menos essa semana, para trabalhar com os jogadores. Inclusive, já vai reencontrar aí um velho conhecido, né, Léo? Pois é. O grande Felipe Surian está lá no Floresta, ele e o Vinícius Girita. Vinícius Xavier ou Argirita. Ou Argirita. Um abraço aí, ouvinte do podcast grande. Mais Fute. E assim, eu vejo essa equipe do Botafogo chegando para a Série C com uma grande incógnita. Mas, se a gente pensar, isso aí é para você, torcedor do Botafogo, se sentir um pouco mais otimista. A temporada passada era pior. Não sei se você lembra. Muito. A temporada passada foi uma reformulação completa no elenco. Treinador diferente. Tomou uma lapada do Souza na semifinal. Esse ano, a gente já viu uma pequena evolução. Chegou na final, perdeu só nos pênaltis. O elenco não vai ser completamente reformulado. Algumas peças vão ficar. Já tinha algumas que já tinham chegado já para ficar. Exatamente. Então, essa transição já não vai ser tão brusca. Vai chegar um treinador que é identificado com o clube, que já entende as dinâmicas e o funcionamento do clube, apesar de ter mudado a gestão. Ele já sabe como funciona essa equipe. É um treinador que tem o apelo da torcida. A torcida gosta dele. Muitos elogiaram a volta dele. Então, é um cenário um pouco mais positivo para o Botafogo. E aí, puxando para a chegada do Evaristo Pisa, eu queria saber se você concorda com a chegada dele. Se você, obviamente, você não vai falar um nome aqui, mas se você realmente acha que o Evaristo Pisa pode elevar essa equipe do Botafogo. Então, Léo, dentro do ponto de vista, eu penso dentro da cabeça, assim, tentando pensar como diretor do Botafogo. Quando você observa um cenário onde você tira um treinador que estava entregando bons resultados para a sua equipe e traz um que é uma aposta sua, que é preferência sua, e essa preferência dá errado, eu acho naturalmente que a diretoria vai buscar um treinador que tem um apoio popular.
eu acho que a tentativa do Botafogo, da diretoria Você acha do que é Botafogo... um posicionamento mais populista do que necessariamente estratégico? Exato. E não que o Evaristo Pisa não tenha a competência que uma diretoria, por exemplo, escolhesse, né, como uma opção. Mas eu acho que também é uma tentativa de correção, por existir esse apelo popular. O Evaristo Pisa, ele tem uma boa passagem pelo Botafogo. Ele deixou realmente uma boa lembrança no seu torcedor. Duas boas lembranças, né? Exato, porque ele tem título e ele tem quase um acesso. Ele teve quase um acesso, ele foi vice-campeão da Copa do Nordeste e campeão paraibano. E aí, quando eu penso... E também livrou a equipe do rebaixamento. Exato. 2020. Então, assim, quando eu penso no Evaristo Pisa, eu penso num bom nome. Eu acredito que seja um bom nome. Inclusive, é um dos nomes que a torcida sempre bate no pé. Exato. Fala assim, não, a gente tem que pensar em Pisa, Gerson Guzmão. Sempre os mesmos nomes circulados. Porque alguns desses treinadores realmente se deixaram boas lembranças do torcedor. Quanto preferência... Tem algumas apostas que eu faria. Talvez não para esse momento. Numa construção, eu preferia começar, se eu fosse apostar em algum treinador mais novo, com algumas ideias mais novas, eu preferisse fazer isso desde o início do ano. Eu acho que realmente, para esse momento de Série C, a escolha tem que ser uma escolha mais assertiva e de um treinador mais experiente. Mas você não acha que ano passado veio um Felipe Surian? Então, o Felipe Surian, apesar disso... Ele tinha um trabalho muito bem construído na Portuguesa, no Rio de Janeiro já. Sim. E aí eu acho que talvez isso influenciou, apesar de ser um treinador com ideias novas, né? Quando eu olho assim o Pisa, eu acho o Pisa uma boa opção, mas não seria a primeira na minha acho que Você tem alguém em mente, assim? Cara... Ou é característica? Não, seria... Eu buscaria no mercado alguém mais por característica. Sim. Talvez eu iria atrás de alguém realmente pensando mais em questões de característica que pudesse realmente, assim, trazer um aspecto positivo, um futebol realmente mais ofensivo, porque eu acredito que o Botafogo tem peças que podem oferecer isso, né? Uma ofensividade grande para esse ataque do Botafogo. E... eu acho que eu pensaria um pouco nisso. Como eu não tenho um nome assim na minha cabeça, eu considero o nome do Pisa interessante para esse momento. Então, é um cara que eu acho que pode realmente trazer um bom início de campeonato do Botafogo, que eu acho que o Botafogo vai precisar de um bom início de campeonato, até porque depois, para se recuperar na Série C, é muito difícil. A equipe precisa ter muito culhão para poder se recuperar, porque a gente sabe como é que é o sistema, né? É um campeonato onde você só tem um turno, você não tem um turno da volta, né? E é necessário você fazer bem os jogos dentro de casa, pontuar bem os jogos dentro de casa e fazer pontinhos fora de casa também para conseguir estar ali entre os 8, primeiro e oitavo. Entre o primeiro e o oitavo colocado para estar disputando a fase final desse campeonato. Olha, eu tenho uma teoria, eu acho que é bom o torcedor refletir. Vamos trocar o no catálogo do Evaristo Pisa. Só para fazer, o nome que talvez eu apostaria seria tentar o Raniel Ribeiro. Era um nome que talvez eu tentasse para a disputa da Série C pro Botafogo. Talvez, acho que é um nome que é interessante aí, que poderia estar no radar do Botafogo. Eu acho que ele se encaixa um pouco nessa questão do Pisa, porque assim, se a gente trocar o catálogo, pegando o catálogo aqui das equipes que o Evaristo Pisa treinou, então, por exemplo, Luverdense, Santa Cruz, Sampaio Correia, Asa, Manaus, 15 de Piracicaba. Enfim, ele é paulista, né? Então ele tem muitas passagens pelo futebol paulista, como Mirassol, Capivariano, Penapolense, Taubaté. Então, se a gente trocar, pode manter as conquistas. Troca o Botafogo por uma outra equipe de um outro estado. Eu acho que o próprio portfólio dele não acreditaria ele. Eu acho que o Botafogo não se interessaria por ele se ele tivesse as mesmas conquistas, só que por uma outra equipe. E por que isso é importante? Porque entra no que a gente estava conversando aqui, de ser uma medida mais populista, de lembrar muito mais sobre as glórias da equipe, do que necessariamente uma questão estratégica de características. Porque o meu ponto do trabalho do Evaristo Pisa é de que os últimos trabalhos dele não foram a nível de Botafogo da Paraíba. Por quê? Ele jogou com o Luverdense agora o campeonato mato-grossense. Um campeonato que, assim, não tem a mesma relevância que o campeonato paraibano, na minha opinião.
Tem um Cuiabá, mas o Cuiabá é o que desequilibra a balança. Se você tirar o Cuiabá, não tem uma equipe relevante ali de Série B, por exemplo. Tem o Misto, tem agora o União Rondonópolis, tem o Luverdense, mas não são equipes assim relevantes. Então, esse trabalho já é um trabalho assim que, por mais que ele tenha conseguido uma Série D para o Luverdense, não é um trabalho que chame a atenção. Aí teve o trabalho Santa Cruz na Série D do ano passado. Também não foi bom, nem classificou o Santa Cruz. Aí teve Sampaio Correia em 2023 também, mais uma passagem muito curta. Aí teve o Asa, também campanha de Série D. E aí teve a passagem dele pelo Manaus, que foi um quase acesso à Série B. E eu acho que é isso que pode sustentar o argumento dele seguir aqui no Botafogo. Mas eu vejo muito pouco, entendeu? Eu vejo muito pouco do Evaristo Pisa para ele treinar o Botafogo, principalmente o Botafogo, uma equipe que aspira chegar em Série C. Eu acho que poderia ser, por exemplo, o trabalho do Moacir Júnior foi um trabalho, por exemplo, que ele comandou uma equipe na Série B. Já é diferente, entendeu? Sim. Se a gente pegar, por exemplo, o Felipe Suriano, ano passado, ele conseguiu um acesso de Série D, invicto, com Volta Redonda há vários anos atrás. E vinha de um campeonato carioca, onde ele conseguiu chegar ali nas fases finais de Taça Rio, com a Portuguesa. E também tinha um trabalho muito elogiado em evolução, né? Um treinador jovem que está surgindo. O Evaristo Pisa já é um pouco mais experiente. E na minha visão, esse é o principal ponto que me pega. Eu acho que o Evaristo pode dar certo. Como pode dar certo? A análise é diferente de palpite. Eu não estou palpitando, eu estou analisando o contexto. Então, nesse cenário, eu sou um pouco descrente do Evaristo Pisa. Mas ele pode dar certo também. Eu acho que o torcedor pode manter as esperanças. Perfeito. Acho que também não é um nome a se jogar fora. Talvez, realmente, como você falou, as pessoas têm uma memória muito afetiva e acho que sempre é um problema do torcedor em geral do futebol. Ter essa memória afetiva pelo que o cara fez no passado e não olhar para o que o cara entrega atualmente. Você tinha comentado do Raniel Ribeiro, eu queria tirar a dúvida, não sei se você sabe, se o Raniel Ribeiro ele fez a campanha de rebaixamento do Campinense na Série C. Acho que foi 2021, né? Não, 2022. Foi. Acho que era ele sim. Então, é porque assim, mas eu acho o Raniel Ribeiro pode ser uma opção. E eu não duvido o Botafogo ter tentado. Mas na minha visão, Raniel Ribeiro, ele tá comprometido com o projeto Serra Branca. Que é um projeto que a gente quer conhecer mais a fundo, né? É um projeto complexo, de vários anos, de um investimento muito forte. E eu acho que o Raniel Ribeiro está comprometido com esse projeto. Ele tá imerso. Então eu acho que ele não deixaria uma equipe. E eu acho que o Serra Branca pagaria para mantê-lo no projeto, para segurar. E ele tem muito a render, né? E eu acho que o Raniel Ribeiro poderia ser uma opção. Ele tem uma grande passagem ali no ABC. O ABC nessa época ele estava o quê? Na Série C, Série B, né? Mais ou menos isso aí, eu Então acho. Ele tem essa experiência. Então é um treinador que poderia realmente fazer a diferença. Mas eu vejo que ele está comprometido com o trabalho, do Serra Branca. Inclusive, acredito que acho que vai sim. Eu acredito muito que um dos clubes paraibanos vai conseguir o acesso esse ano, tá? Você acredita? Eu acredito. Não, um dos três, né? Um dos três. Eu tô torcendo muito para que seja assim, torço para que aconteça, se possível, os 3 acessos. Seriam maravilhosos, né? Mas, assim, na Série D eu tô colocando muita fé no Souza. Tô muito, muito mesmo, Sim, assim. Não é por nada não, gente. É porque, assim, sabe aquele negócio que você vê o negócio crescendo ano após ano? Sendo construído. E tá evoluindo. Tá evoluindo, pô. Aí não tem como você não acreditar nisso. Em 2022, terminou na 3ª colocação da fase de grupos e caiu na 2ª fase. Já no primeiro confronto de mata-mata. Em 2023, foi primeiro e chegou às quartas de final. Esse ano... Entendeu? A coisa tá evoluindo. E assim, não sei se o 13 vai conseguir esse acesso também, mas acho que o 13 vai também vir muito forte para essa Série D. Semana que vem a gente vai fazer uma análise geral da Série D. E é bom destacar também, Ramon, algumas equipes aqui que eu vou citar. A gente não vai entrar muito a fundo, até porque muitas equipes estão passando por reestruturações, estão mudando. Mas tem algumas equipes que chamam a atenção nessa Série C, que é pro Botafogo ficar preocupado. Eu diria que as equipes que foram rebaixadas da B para C, naturalmente,
possuem um certo tipo de relevância. Então, Sampaio Corrêa, ABC, a Tombense, se eu não me engano, e a outra eu esqueci. Mas também essas equipes são sempre... Acho que foi o CSA, não foi? Acho que foi. Pronto, essas equipes são sempre relevantes. Queria destacar dobrado o CSA, porque o CSA é uma equipe agora com Christian de Souza no comando, uma equipe que conquistou a Copa Alagoas, vem se reforçando para a competição da Série C, trazendo já o Bruno Cardoso, quem o Christian de Souza adora. E quem sabe seja uma equipe que possa realmente chamar atenção. Eu diria também que tem o Atlético de Minas Gerais, que fez uma grande campanha no Campeonato Mineiro. O Ferroviário do Ceará, que é uma equipe que já disputou Série B, se eu não me engano, em 2020. Depois veio do acesso, né? Aí depois a equipe veio ladeira abaixo, mas está retornando. E o São Bernardo, que perdeu o executivo de futebol e o treinador Márcio Zanardi. Os dois foram para o Goiás, assumiu um projeto no Goiás. O São Bernardo está passando agora por uma reestruturação. Não sei como chega, mas é uma equipe com muito investimento, com muita força no futebol paulista. Terminou na 5ª posição geral do Campeonato Paulista. Um grande paulista, né? E não se classificou por conta que o Campeonato Paulista tem consegue ser pior na estrutura do que... Acho impossível ser pior que o Carioca. Cara, eu considero do Paulista, porque o do Paulista, porra, a Portuguesa se classificou, a Portuguesa, se não me engano, fez 9 pontos no campeonato. Acho que nem isso. E se classificou porque tava no grupo do Santos, né? Exatamente. Porra, é foda. E o São Bernardo, que fez 20 e poucos pontos, se eu não me engano, no campeonato. Não foi. A Portuguesa fez 11 só e se classificou. Porra, isso é foda. E basicamente é isso, né? O Botafogo a gente vai agora acompanhar. De pertinho. A gente vai ver agora o primeiro jogo no domingo contra o Floresta, já para analisar a característica de Evaristo Pisa, né? Ele disse que quer uma equipe ofensiva, falou na sua coletiva. E vamos ver se realmente vai acontecer. Eu diria que uma equipe ofensiva não é... É porque muitas vezes as pessoas caem no conto, assim, nossa, vai vir uma equipe ofensiva. Sendo que, necessariamente, uma equipe ofensiva não significa que vai jogar um bom futebol. Às vezes uma equipe é defensiva e consegue jogar um bom futebol, né? Exato. E é isso, né, Ramon? Bora encerrar esse programa? Bora. É isso, meus amigos. Vamos encerrando mais uma edição de Podcast Mais Fute. E aí, Ramon? Como foi o episódio de hoje? Então, foi maravilhoso. Até porque a gente também falou do contexto geral dos 2 finalistas aí. Exatamente. Do Campeonato Paraibano. Mais sobre o futuro do Botafogo. Exato. Mas acho que é um ponto interessante, Léo, que é só pra destacar aqui, que foi um dos melhores campeonatos paraibanos que eu acompanhei dos últimos anos, se não o melhor. Eu também achei, viu? Acho que os contextos, assim, valorizaram a conquista ainda do Souza ainda mais. Eu acho que foi um campeonato muito equilibrado. Tanto que haviam ali, no mínimo, 6 equipes que brigavam diretamente pela vaga na semifinal. A gente viu acabando CSP brigando por vaga, Pombal brigando por vaga. O próprio Campinense ressurgiu no final. Foi um campeonato muito interessante, um campeonato muito disputado. E é isso, né? A gente espera que sempre que um novo campeonato aconteça, novas equipes surjam, novos trabalhos sejam contemplados. A gente viu um Pombal do Adriano de Souza muito bem feito. A gente viu também um CSP ali mostrando que pode também recuperar. Inclusive tem chance de ganhar um acesso à Série D. Caso aí nós tivemos as 2 equipes paraibanas classificadas. Ia ser um sonho, viu? Ia ser sonho. Seria maravilhoso. Mas é isso, né, Ramon? Isso. Qual a palavra do... Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico, perfeito. E é isso, meus amigos. Esperamos vocês na semana que vem para mais uma edição de Podcast Mais Fute, viu? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!